Start recording. Então, beleza. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou criar o nosso hello world.py. py é a extensão do Python. Primeiro comandão lá que a gente aprendeu é o print. Então a gente escreve print, abre parênteses, abre aspas e escreve o que a gente quer escrever aqui dentro. Então no caso seria hello world, beleza? Eu vou desligar esse autocomplete aqui. Só um pouquinho. Cadê? Aqui. Pronto. Então, eu escrevo print, print, abro parênteses, abro aspas e escrevo o que eu quero no meio, que vai ser a minha saída. Fecho aspas e fecho parênteses. E para rodar, eu posso instalar uma extensão do Python aqui no VS Code. No geral, eu instalei essa aqui. Pode instalar esse Extension Pack também, não tem problema, ele vai instalar essa aqui junto. Essa daqui é da própria Microsoft. Na raiz do projeto eu coloco esse cara aqui. É um arquivo chamado plintrc. Deixa eu colocar ele aqui. plintrc e eu colo esse conteúdo dentro dele. Beleza? Vou copiar o arquivo aqui e colar aqui melhor, acho. Não dá. Tá, beleza. Basicamente esse daqui ele tira uns erros que não faz sentido pra gente no momento. Então, print hello world, instalei a extensão do Python. Não quero instalar a extensão do Python, quero rodar só por linha de comando, quero usar só o Notepad. Então, vai no terminal, no diretório que você criou o arquivo. No caso aqui, ó, ele está dentro da pasta revisão. Então, eu vou cd revisão. Aí eu estou dentro da pasta revisão. Aí eu vou rodar Python, que eu já instalei previamente. E o nome do arquivo, hello world.py. Aí ele vai rodar hello world, beleza? Se eu tenho preguiça de ficar escrevendo isso, posso usar o próprio VS Code com a extensão que eu instalei e clicar aqui nesse playzinho aqui, ó. Aí ele vai rodar lá, hello world. Beleza? Temos o print. O que mais que a gente conseguia fazer com print? A gente conseguia usar o format, né? Então imagina que nós temos que colocar string junto com números, por exemplo. Então eu teria aqui, ó, meu nome é Igor. Aí eu teria uma variável, eu vou já declarar a variável aqui, né, na real, mas name igual a Igor. E daí eu só colocaria esse cara aqui dentro. Beleza? Se eu rodar aqui, ele vai colocar, ó, meu nome é Igor. Então eu coloco o F aqui, abro aspas, coloco a string e eu consigo abrir chaves e colocar uma variável aqui dentro. Isso aqui serve também para número. Então, idade seria 18, sei lá, 29, vou colocar minha idade mesmo. Meu nome é Igor e eu tenho tantos, idade, anos. E eu vou rodar, ele vai falar, ó, meu nome é Igor e eu tenho 29 anos. Beleza? Então eu consigo usar o F aqui para usar um negócio chamado interpolação. Isso aqui ele interpola a string. Então eu consigo falar para o Python o que tiver dentro das chaves aqui você resolve com o valor da variável. Beleza? Que mais? Então a gente tem o F, a gente consegue colocar número e colocar nome aqui dentro. A gente consegue. E também tem um outro comando chamado input. Imagina que eu quero ler o nome do teclado de forma dinâmica. Então eu vou usar o input. O input vai ler do teclado. Assim que eu apertar Enter, ele vai pegar todo aquele valor em formato de string e adicionar na variável name. Beleza? Então eu vou rodar. Olha lá, hello world. Ele está esperando o meu nome.
Meu nome é Igor. Olha lá, meu nome é Igor e eu tenho 29 anos. Mas imagina que eu rodei aqui e eu quero que ele exiba uma mensagem para falar o que ele vai. Tem duas formas. Eu posso colocar um print aqui antes. Digite seu nome. Deixa eu parar aqui e rodar. Ó, ele vai colocar, digite seu nome e vai esperar o nome na próxima linha. Igor. Meu nome é Igor e eu tenho 29 anos. Ou eu posso colocar aqui, ó, aqui dentro. Digite seu nome. Dentro do comando input. Então, se eu rodar ele, digite seu nome, Igor. Meu nome é Igor, tenho 29 anos. Posso fazer isso com a idade também. Então, input, digite sua idade. Beleza? Vou rodar, ó. Digite seu nome, Igor, idade, 29, enter. Meu nome é Igor, eu tenho 29 anos. Beleza? Então, comando print, input, atribuição de variável. Beleza? O que mais? Conversão e formatação de dados. Então, vamos lá. Imagina que eu tenho... Eu vou copiando esses códigos aqui e vou colando aqui, tá? Vou criar mais um aqui, ó. New file, soma.py. Imagina que eu preciso exibir a soma de dois números, sei lá, 5 e 3. Então eu vou colocar 5 mais 3, beleza? 5 mais 3, 8. Imagina que eu preciso exibir isso de forma didática, tipo, a soma de 5 mais 3 é 8. Então eu vou escrever isso em string. A soma de 5 mais 3 é 8. Beleza? Então, a soma de 5 mais 3 é 8. Só que aqui ele não está fazendo o cálculo, né? Eu coloquei aqui, ó. Aí lembra que a gente tem um carinha lá chamado f. Então eu vou atribuir na variável A o valor de 5. Na variável B eu vou atribuir o valor de 3. E eu vou atribuir numa terceira variável chamada resultado, underline soma, é igual a A mais B. Beleza? Então aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 3 e aqui eu vou ter 8. O que eu preciso fazer? Eu preciso substituir isso nessa frase. Então, onde que eu tenho que substituir cada carinha? Primeiro eu vou colocar o F aqui. E aqui eu vou abrir chaves. E eu vou colocar A. Aqui eu vou abrir chaves. E eu vou colocar B. E aqui eu vou abrir chaves. E eu vou colocar resultado soma. Beleza? Olha lá. O resultado da soma de 5 mais 3 é 8. Em vez de colocar um eu podia colocar um igual aqui, ó. Olha lá, a soma de 5 mais 3 é igual a 8. Beleza? Que mais? Eu posso somar. Nós temos os tipos inteiros, como já vimos aqui, a gente tem string, é um tipo. Nós temos inteiros. E nós também temos o float, que é o número quebrado. 5.2, 3.8. Eu vou rodar, ele vai somar 5.2 mais 3.8 dá 9. Caramba, eu escolhi um específico, né? Olha lá, dá 9.1. 5.3 e 3.8 dá 9.1. Mas imagina que eu estou somando isso aqui, ó. E eu quero que o meu resultado seja com duas casas aqui. Como que eu faço? Aqui no resultado, eu consigo fazer 2 pontos, ponto, 2f. Vou explicar o que é. O ponto é para delimitar, eu posso colocar quantas casas eu quero para a esquerda e eu consigo colocar quantas casas eu quero para a direita. Então eu delimito por ponto. No caso, eu não quero delimitar quantas casas tem para a esquerda, eu quero que seja quantas forem. Só que as casas à direita, depois da vírgula, eu quero que seja 2. E o F para dizer que é do tipo float. Então você vai formatar esse cara do tipo float dessa forma, com 2 casas decimais depois. Aí eu vou rodar e ele vai formatar ele para 2 casas decimais. Ele arredonda esse cara, tá? Se aqui era 1881, ele está mais próximo do 1.9 do que 1.8, né? Então ele arredonda ele para cima. Beleza? Se eu quisesse 3 casas, eu colocaria 3 aqui e sucesso. Então, formatação. Guardar valores em variáveis.
Recomendado é sempre fazer tudo em variáveis e na hora de exibir você só exibe as suas variáveis. Você não coloca para fazer cálculo aqui, porque você podia muito bem fazer isso aqui, ó. A mais B. Vai dar o mesmo resultado, só que fica confuso se você tiver algum problema, alguma coisa. Beleza? Então, sempre separar, porque quanto mais você separar, mais o Python vai te mostrar onde está o problema. Então, beleza. Então, a gente tem soma. Imagina que eu quero multiplicação. Vou fazer a soma, multiplicação e divisão, tudo aqui, ó. Copiei tudo a primeira linha. Vou mudar aqui, ó. Soma, subtração, multiplicação. Vou colocar um X aqui. E vou colocar divisão. Essa é a divisão? Aí eu vou colocar barra aqui e vou colocar asterisco aqui. Os símbolos que a gente usa mesmo. E daí eu tenho o resultado soma. O que eu quero? Eu quero o resultado soma, eu quero o resultado multiplicação, divisão, subtração e assim por diante. Então, subtração. Aí eu coloco um menos aqui. Beleza. Aí aqui eu coloco subtração. Aí aqui eu quero... o próximo é multiplicação. Aí eu coloco A vezes B. E eu tenho que colocar ele para exibir aqui, ó, esse, né? E aqui o último é divisão. Beleza? Então, divisão, divisão. Vou rodar. Olha lá, a soma de 5.3 blá 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 dá isso. A subtração disso dá isso. Eu tenho que mudar a fala aqui, né? A soma não. Aqui é a soma, aqui é a subtração. Aqui o produto, né? A multiplicação. E a divisão. Beleza, agora tá certo, olha lá. A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. E seus respectivos resultados. Vou mudar esses números aqui para números inteiros. Ficar mais bonitinho. Beleza? So far, so good. Então tá. Agora imagina que eu sempre quero esses caras. E daí eu venho aqui e mudo. Sei lá, 10 e 25. Olha lá. A divisão disso aqui por isso aqui, dá isso aqui, blá blá blá. Aí eu mudei aqui, mas imagina que eu quero em tempo de execução isso, eu não quero alterar meu algoritmo. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um input aqui. Qual que é o problema de eu colocar um input aqui e um input aqui e não converter? O tipo, porque o input lê do tipo string. E a gente precisa de um tipo inteiro, por exemplo. Aí, quem que eu vou usar? Eu vou usar um conversor do tipo int. Se eu quero int, eu converto para int. Então, int, e eu coloco o input dentro dele, beleza? Faço isso nos dois. Eu quero os dois tipos inteiros, eu vou converter os dois para inteiro. Então, eu chamo a função int e passo o valor aqui dentro. Se eu colocar int 54, ele vai converter esse número para inteiro em vez de string. No caso, ele vai ler do input, ele vai ler o número que eu leio do teclado, vai converter para inteiro e vai fazer todos os carinhas aqui. Então eu vou rodar e vou digitar os valores agora. Então eu vou digitar 23 e, sei lá, 1569. Aí ele vai fazer todo o cálculo para mim de forma dinâmica. De novo, eu só preciso executar o programa novamente, sem alterar ali, e digitar os valores que eu preciso. 45 e 97. Aí ele vai fazer todo esse cálculo para mim. Beleza? O que mais? Se eu estiver passando alguma coisa ou vocês estiverem boiando, eu paro, tá? Isso daqui é para ver até que nível vocês estão. E vamos focar nisso aí. Nem que quem tiver com dificuldade, a gente pode marcar outros dias da semana e nos dias que vocês estiverem tranquilo. E a gente, sei lá, nem que fique um mês inteiro só pegando desde o básico de novo, eu tô disposto a fazer, tá? Eu mudo minha forma de explicar, mudo os exercícios, eu tento melhorar também e vamos fazer. Eu quero que todo mundo termine e pelo menos quem tá focado em arrumar um emprego consiga arrumar um emprego no final de tudo, beleza? Só não desistam. Beleza. Então eu tenho conversão de dados, eu posso converter para qualquer tipo, tá? Lembra que a gente estava fazendo com o número quebrado? O que acontece se eu fizer isso com o número quebrado aqui? 5.2. Olha lá. Trace back most recent call list. Ele vai falar para mim, ó, que na linha 1
no arquivo soma.py, esse arquivo aqui, na linha 1, aqui ó, linha 1. A igual a int input. Aí o que ele deu? Que tipo de erro ele deu? Value error. Ele estava esperando um inteiro e eu coloquei um float. Aí ele fala, pô, tem algo errado aqui. Aí o que acontece? Invalid literal for int. Então, para a função inteiro, eu passei um cara que é 5.2. Invalid literal for int. Então, quer dizer que se eu quero passar float, eu tenho que falar para ele receber float. Então, o que eu faço? Float. É a mesma coisa aqui. Aí, se eu rodar, sei lá, 5.2, opa, é ponto, tá? 5.2 e 30.58. Olha lá, agora ele vai fazer todo o cálculo para mim. Beleza? Então, sempre converter os dados para fazer operações entre eles. E sempre lembrar que float e inteiro faz operações entre eles. E se você quiser fazer com string, você tem que converter eles. Ou vice-versa. Se você está com um valor numérico em string, você tem que converter ele para inteiro ou para float, dependendo do que você precisa, para fazer operações entre eles. Float e inteiro faz operação, string não faz operação com nenhum, a não ser que você converta. E vice-versa. Beleza? Tá. Vamos lá. Beleza, a gente sabe somar, a gente sabe subtrair, a gente sabe dividir. Deixa eu lembrar se falta alguma coisa aqui. A gente sabe formatar os números, sabe formatar os float, né, no caso. Sabe ler do teclado. O que mais? Condicional, né? Então o próximo é condicional. Condicional.py. O que acontece se eu digitar 0 aqui no B? Alguém sabe? Nesse programa aqui. Que ele soma, ele subtrai, multiplica. Opa, a minha divisão aqui, ó, ninguém fala nada, ó. Tava somando. O que acontece se eu digitar 0 aqui? No A eu digito qualquer número e no B eu digito 0. Alguém tem algum palpite? Vai dar problema. Por quê? Quanto que é, sei lá, 4 dividido por 2? É 2, né? Quanto que é 4 dividido por 0? A gente não consegue dividir por 0. Então eu vou rodar, ó, vou mostrar 4 e 2. Ele vai fazer todo o processo lá, normal. Agora, se eu rodar e colocar 4 e 0, 0 division error. Tem até um erro específico para ele. Float division by 0. A gente não pode dividir números por 0. Então a gente tem que tratar esses tipos de coisa. Então a gente pode usar isso em condicional. Por exemplo, imagina que eu vou ler um número do teclado. A igual a int input. E eu preciso falar para o usuário se esse número é válido ou não é válido. Então eu vou ler dois números, b igual a int input. O A pode ser qualquer coisa, mas o B não pode ser 0. Como que eu verifico se ele é 0 antes de fazer alguma coisa com ele? Eu uso o comando if. Se, que if é um C. Se B for igual a 0, por que igual? 1 igual é atribuição, 2 iguais é comparação. Se B for igual a 0, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a comparação aqui, colocar 2 pontos no final, apertar Enter. Ele vai colocar o cursor aqui para a direita. Tudo que tiver à direita daqui vai ser executado debaixo desse escopo do if. Então, se B for igual a 0, ele sempre vai executar o que eu colocar aqui. Beleza. B igual a 0. O que eu vou imprimir? Eu vou imprimir print. Não é possível realizar operações com
o segundo valor valendo 0. Sei lá, negócio dramático. Vou rodar. Vou digitar 5, vou digitar 10. Não exibiu nada. Por quê? Porque eu só tratei o caso for 0. Então, vou rodar de novo, vou colocar 15 e vou colocar 0. Aí ele vai exibir a mensagem para mim. Não é possível realizar operações com o segundo valor valendo 0. Beleza? E tem um outro comando que é alinhado com o if, que é o senão. Então, se tal coisa faz isso, senão, seria um senão aqui, é o else, dois pontos, print. É tudo certo com os valores. Beleza? Então eu vou rodar. Se eu digitar 15 e 2, tudo certo com os valores. Agora, se eu digitar qualquer número aqui e digitar um 0, ele vai falar, não é possível realizar operações com o segundo valor. Beleza? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia combar esses caras aqui, ó. Para não aparecer aquele erro feioso, eu posso fazer com que ele apareça dessa forma. Então, o que eu posso fazer? O que tem em comum desses dois carinhas aqui? Eu posso pegar todo esse código aqui, ó, eu copiar e colar aqui, ó, que é a parte que pode fazer as coisas, né? Beleza? Então eu copiei aquele código nosso de soma e coloquei na parte do else aqui, ó, que é se for o b igual a 0, ele vai executar só isso aqui. Se não, ele faz toda a bagunça. Beleza? Eu vou rodar, eu vou colocar 15 e 2, ele vai fazer todos os cálculos. Aí eu vou rodar e vou colocar 15 e eu vou colocar 0. Ele vai exibir a mensagem para mim, para não aparecer aquele erro grotesco. Então, o tratamento de erro é sempre bom, beleza? Tá. O que mais? Então, eu tenho o if, eu tenho o else. Eu posso verificar se um número é maior que o outro. Existem comparadores como maior, menor. E quando a gente faz esse cara aqui, a gente está fazendo o tipo booleano, né? Então, eu vou criar um novo cara aqui, new file, booleano.py. Existe o tipo string, o tipo inteiro, o tipo float e tem o booleano. O booleano a gente tira em comparações. Ele sempre retorna true ou false. Se for true é verdadeiro, se for false é falso. Então, imagina que eu printo 1 é igual a 1. Ele vai exibir para mim true. Agora, se eu mudar o valor aqui, 1 é igual a 2, false. Esse é o tipo booleano, beleza? Eu posso armazenar isso em variável, condição igual a 1 igual a 2. Fica estranho, né? Mas esse cara está comparando e ele vai retornar true ou false e vai colocar em condição. E eu posso imprimir condição. Olha lá, false. Eu posso fazer if com a condição. If condição print é igual. Beleza? Ó, não é igual. Se eu colocar 1 aqui, é igual. Parece confuso isso aqui, né? Mas pense que ele faz isso aqui antes. Ele pergunta se é igual, ele vai retornar true ou false e vai guardar na variável condição. Beleza? Então, condicionais é isso. Não tem muito segredo, a gente vai usar isso e vai alinhar tudo o resto que a gente sabe debaixo dessas coisas. Beleza. Tá, peraí, só um minutinho. Beleza. Qual que é o outro comando que vem logo depois disso? O while, certo? Que é o comando de repetição. Vou colocar repetição. Beleza. Imagina que eu tenho o nosso cara aqui da soma e eu quero que ele fique tentando somar números até que o cara digite um valor válido para a soma. Enquanto ele digitar 0, ele vai ficar lendo os valores de novo. Beleza? Então vamos escrever a lógica disso daqui. Então, enquanto ler dois valores, enquanto os dois valores forem
enquanto o segundo valor for diferente, igual a zero, ler novamente os dois valores e mostrar as mensagens. Beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar em comentário isso aqui. Esse é o nosso desafio. Então, beleza. Então, imagine que eu tenho dois números. E vou ler do teclado, né? Então, A igual a int input. Opa, o que eu fiz aqui? Beleza. B igual a int input. E eu vou ter o comando while. Não tinha o if? Tem o while. Então, enquanto condição, seja ela verdadeira ou falsa, eu tenho que fazer essa condição. Enquanto B for zero, repita toda essa operação aqui novamente. Beleza? Vou rodar só isso aqui para mostrar. Olha lá, vou digitar o 3, vou digitar o 5. Beleza? Passou. Agora eu vou digitar 3 e vou digitar 0. Vou digitar 5 e vou digitar 0. Vou digitar 10 e vou digitar 0. Ele vai continuar no loop lendo os dois valores novamente. Se eu digitar 0 e 0, vai continuar. Se eu digitar 10, 12, sei lá, 112 pode ser, e 15, aí ele vai passar. Então, quanto B for igual a 0, fique repetindo isso aqui. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar o nosso carinha lá, ó, em vez de fazer esse if aqui, em vez de exibir uma mensagem também, eu posso exibir uma mensagem. E ele vai ficar nesse loop infinito aqui, né? Aí eu posso exibir aquela mensagem lá. Cadê? Aqui, ó. Não é possível realizar operações com o segundo valor valendo 0. Vamos rodar isso aqui, ó. 15 e 0. 13 e 12. Opa. Eu fiz cagada aqui, calma aí. Aqui, ó, tem que ser antes de ler, né? 10 e 0, ele passa. Opa, na real não, calma que eu me confundi, foi mal, desculpa. 10 e 15, ele passa. Ele não cai aqui dentro, porque o B é diferente de 0. Agora eu vou fazer ele cair aqui dentro. Então, seria 10 e 0. Olha lá, não é possível realizar operações com o segundo valor valendo 0. 15 e 0. Aí ele vai ficar exibindo essa mensagem infinitamente até que eu saia desse loop. Para eu sair desse loop, eu tenho que digitar um valor diferente de 0 aqui. Beleza? Então, vamos lá. Eu quero trazer nossas somas e multiplicação tudo aqui para dentro. Então, eu vou pegar todo esse cara aqui, ó. E eu não vou trazer aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui fora. Porque o meu while vai ficar fazendo a tratativa. Enquanto o cara não digitar certo, vai ficar aqui. Calma que tem algum erro. Ah. Aí. Vou colocar lá 10 e 0. 15 e 0. Não vai, né? Então tem que digitar dois valores com o B sendo diferente de 0. Então 12 e 15. Aí ele vai fazer o resto do programa. Beleza? Então o while é para isso. Repetição. O que mais que a gente consegue fazer com repetição? Vou criar outro arquivo aqui. While repetição 2. Imagina que eu tenho que contar até 10. Então eu vou falar igual a 0, print i. Igual a 1, print i. Eu contar até 2 dá isso aqui, né? 0 e 1 na real, né? Com esse 1 vai pro 2 aqui. 1 e 2. Imagina que eu tenho que fazer isso 10 vezes. Já é ruim, né? Imagina que eu tenho que fazer 1 milhão de vezes. Então, para isso a gente tem o loop. E quando a opção A ou B pode ser 0, como fica o código? Ah, claro. Vamos lá. Ah, eles podem ser 0, você diz?
Porque aqui o nosso caso, se ele for 0, ele entra no loop. Você quer que ele não entre no loop nenhum, nenhum outro? Um ou outro. Ah, ok. Um ou outro. Aí você usa o operador ou. Aqui, ó, que é o OR. Se for isso ou isso, se esse for true ou esse for true, ele faz isso. Aí você usa o operador OR. Beleza? E se eu quero os dois ao mesmo tempo, eu uso AND. Se os dois forem 0, aí ele entra. Então é o AND e o OR. Beleza? Então, beleza. Então, para não ficar reescrevendo código, a gente usa o while, né? Então, vamos lá. Eu vou inicializar o meu i como 1. E eu vou falar, enquanto o i for menor do que 10, o que eu vou fazer? Eu vou printar i. Só que aqui dentro, eu tenho que fazer o i sair desse loop, né? Eu tenho que fazer com que ele fique falso aqui em algum momento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar o i. I igual a i mais 1. Beleza? Então, eu vou rodar. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu quero que ele conte com 10, eu coloco maior ou igual. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, deixa eu aumentar aqui. 7, 8, 9. Beleza? Então, se eu quero até o número 2, olha lá. 1, 2. Se eu quero até 1 milhão, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vou dar play. Ele vai contar até 1 milhão. Beleza? Se vocês entrarem no loop infinito e precisarem parar, clica no terminal, aperta Ctrl C. Aperta 2 vezes que vai. O primeiro ele tentou copiar. Beleza. Então, para isso que serve o loop. A gente tem outra forma de fazer o loop, que economiza algumas linhas e faz a mesma coisa que aqui, que é o comando for. Como que é o comando for? Então, vamos imaginar que esse aqui vai contar até, sei lá, até 10. Eu vou colocar um print aqui. Eu posso multiplicar string. Vou mostrar como. Imagine que eu quero fazer isso aqui, ó, para dividir os itens que eu vou fazer. Eu vou rodar isso aqui e eu quero que apareça esses caras aqui, ó. Eu posso pegar essa string e multiplicar por 10. Ele vai colocar 10 caras aqui, ó. Se eu multiplicar por 100, ele vai colocar 100 strings dessa. Beleza? Então eu vou colocar 30. Olha lá. Só para dividir o código dos for aqui. Então tem um outro comando que é de iteração também, que se chama for. Então, for é o comando. Aí eu preciso passar qual a variável que vai ser, no caso é o i, e daí eu posso definir o que eu quiser aqui. Pode ser string, o que eu quiser não, tem que ser iterável, né? Pode ser string, pode ser um array, a gente não chegou em array ainda, eu acho que eu comentei algumas vezes. Tanto que a gente tem um comando chamado range. Range, onde eu falo da onde ele vai começar, que é esse cara aqui, ele vai começar do 1, e até onde que ele vai. Ele vai até o 11, se eu não me engano, porque eu quero que ele pare, tipo, ele vai fazer a pergunta, se ele for menor do que 11, ele printa, entendeu? Então, for i in range do 1 ao 11, que vai ser, ele vai printar o número 1 ao 10, incluso os dois. Vou dar enter. O que ele vai fazer? Print i. Olha lá. Deixa eu aumentar aqui. O primeiro aqui é o do while e o segundo aqui é o do for. Opa, calma que eu fiz cagada aqui. Aqui pode começar do zero mesmo. Olha lá. Não, tá certo. O que eu fiz de errado? Aí, eu tava certo. Tava comendo bola. Então, esses dois aqui são equivalentes. Isso tudo aqui com isso aqui. Qual que é a vantagem de usar isso aqui? Esse aqui, imagine que você tem um monte de if e else no meio, e em algum momento você não tratou um caso específico e ele entrou em loop infinito. Esse cara aqui, ele sempre vai sair daqui. Então, se você sabe que é um loop, mas ele termina, você usa isso. Beleza?
Se não, você pode usar isso e imagina, tipo um jogo. Quando você tem um jogo ou o sistema operacional nada mais é que um loop infinito. É um loop infinito com vários ifs perguntando se clicou na tela, pega a posição da tela, descobre o que está debaixo dela, tecnicamente ali, e faz abrir aquela coisa, entendeu? Mas é um loop infinito que está rodando ali fazendo várias perguntas. Um jogo é isso também. Você abre o jogo, ele abre um while infinito e daí ele faz várias perguntas lá dentro. Ele vai fazer if do teu mouse, do teu teclado, qual tecla você apertou, para onde está olhando o carinha, para onde está indo o carrinho, essas coisas, entendeu? Mas é um loop principal que tem vários outros itens dentro. Inclusive outros loops, tá? Beleza. Ah, então eu vou falar um pouco de array. Arrays. Listas. Listas é importante. O range lá ele gera uma lista. Então imagina que eu tenho uma variável aqui chamada lista. E eu quero guardar vários valores nela. Então, sei lá, 5, 3, 2 e banana. Sim, uma lista pode ser mista. Ela pode ter tipos mistos. Se eu colocar só inteiro, seria uma lista de inteiros. Mas como eu misturei tipos, ela é uma lista mista. Se eu chamar aqui print lista, ele vai rodar da mesma forma que eu estou declarando aqui, ele vai exibir aqui. Imagina que eu quero remover o último item. Print. Tem um comando chamado lista. Aí tem os itens que tem na lista. Isso aqui entra em orientação a objeto, que é um assunto que a gente vai ver depois, tá? Mas a gente já consegue usar eles aqui se a gente aceitar. Então, lista é um objeto. Ele tem atributos e ele tem métodos. No caso, se eu só chamar print lista, o comando print vai puxar esse cara aqui da lista. Cadê? Esse cara aqui, ó. Que significa que eu quero só a string seca dele ali. E tem os métodos que eu posso chamar como pop. Olha lá, pop. Remove and return item at index default last. Se eu passar um item, ele remove. Se eu não, ele remove o item na posição que eu quiser. Se eu não passar nada, ele remove o último item. Então, eu dei um print lista aqui. A lista estava desse tamanho. Aí eu dei um pop. Aí se eu der um print lista de novo, ele removeu a banana. Se eu fizer isso aqui de novo, ele vai removendo o último item. Beleza? Então, o pop. Temos o lista. A gente tem como remover o último, a gente tem como remover o primeiro. A gente pode colocar aqui a posição 0. Lembra que o array tem as posições. Começa no 0, tá? 0, 1, 2 e 3. E se eu quiser remover a primeira posição, é pop 0 aqui. Aí eu dou um print list. Olha lá. E ele removeu o primeiro item. Então removeu o último e removeu o primeiro. Beleza? Aqui, removeu o último e removeu o primeiro. Então, pop com a posição, você escolhe qual item você quer remover. Só pop remove só a última. E é isso. Como que eu adiciono um item na lista? Lista.append. Aí eu coloco, eu quero adicionar o 15. Aí eu vou lá dar um print na lista. Olha lá, 3, 2 e 15. Beleza? O que mais que a gente tem na lista aqui que dá pra gente usar? Aqui, ó, tem esse sort, ó. Sort é ordenar. Então, se eu mandar printar aqui a lista agora, ele vai mandar a última lista que eu tinha, só que ordenada. Beleza? Então a gente consegue ordenar a lista, a gente consegue adicionar itens na lista, remover item e acessar itens também. Imagina que eu quero acessar o item do meio aqui, ó. Lembra que a posição começa no 0, 1, 2. Então, eu quero a posição 1. Ele vai pegar. Opa, calma aí. Eu pensei e coloquei, tá? Lista indexado, a gente fala indexado, da posição 1. Então aqui eu vou acessar a posição 1 da lista. Olha lá. 0, 1,
2, 3, que dá é a posição 1 da lista é o valor 3. Beleza? Acho que é isso, pessoal. E eu acho que isso foi um resumão básico, corrido. Eu sei que tem gente que tá sem tempo, tem gente que tá boiando, tem gente que tá voando. Mas agora vamos. Quero dúvidas. Quem tá com dúvidas, quem não tá com dúvidas, porque eu tô fazendo, né? Parece fácil quando eu tô fazendo. Você vai seguindo a linha de raciocínio, vai fazendo, mas na hora que chega pra fazer, pã. É... Beleza. Ô, Paulo, tá conseguindo acompanhar? Acho que eu não tô te ouvindo. Eu não sei se é eu que tô sem som. Calma aí, deixa eu ver. Acho que é eu que tô sem som. Fala aí. Mais ou menos, né? Beleza. Parou mais ou menos aonde? Condicional? Os condicionais? Então vamos fazer exercício condicional, então. Você conseguiu fazer aqueles exercícios da lista lá? Tá. Vamos fazer um junto aqui. Beleza, vamos pegar uns. Vamos fazer alguns exercícios juntos aqui. Beleza. Esses exercícios aqui são bem simples, né? Você consegue fazer com print e tal. Pegar os números do teclado, somar. Isso aqui eu acho que vocês estão tranquilos com isso. Deixa eu ver. Aqui. No 8. Você conseguiu fazer esse aqui ou não? Tá, vamos fazer esse aqui então. Aqui. Crowd. File. 1008.py. Beleza. O que ele quer aqui? Ó? Exercício salário. Escreva um programa que lê o número de um funcionário, seu número de horas trabalhadas, o valor que recebe por hora e calcula o salário desse funcionário. A seguir, mostre o número e o salário do funcionário com duas casas decimais. Tá, primeira coisa que a gente vai fazer. Tentar extrair desse enunciado as variáveis que a gente vai precisar. Então vamos lá. Escreva um programa que leia o número de um funcionário. Então eu vou colocar aqui, número funcionário. Beleza. Número de horas. Número horas. Horas trabalhadas. Valor por hora. E salário, né? Então, ele vai ler tudo aquilo ali e eu tenho que calcular o salário, certo? E calcula o salário desse funcionário. A seguir, mostre o número e o salário do funcionário com duas casas decimais. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de fazer a saída antes e depois fazer o resultado da coisa? Então, beleza. O que ele quer que a gente faça? A gente quer que a gente imprima esse cara aqui, ó. Print esse cara. Beleza. E ele quer que a gente imprima esse cara aqui, ó. Print esse cara. Aí, como tem seus valores dinâmicos, aí eu me viro depois e coloco aqui. O que precisa ser aqui? É o número do funcionário, né? Que é esse cara aqui, né? Essa vai ser a minha variável, tá? Então, o que eu preciso fazer? Coloco um F aqui, substituo esse cara aqui. Beleza. Beleza. Não tá funcionando ainda porque eu tenho que preencher esses caras aqui, tá?
Mas eu já preencho aqui na saída para eu não me preocupar o que, que tem que ser a saída. E daí tem esse cara aqui, né? Que é o salário. Salário. E ele quer duas casas decimais, né? Então ele já sabe já. É 2 ponto, ponto, 2F. Pronto. Agora eu vou preencher essas variáveis. Beleza, número do funcionário é igual a. É o inteiro, né? Ele diz que é um inteiro. Ó, o arquivo de entrada contém dois números inteiros e um número com duas casas decimais. Não importa o número dele aqui, se é inteiro ou string, porque a gente não vai fazer operação com ele, tá? Então, eu vou colocar só input. E número de horas trabalhadas é o segundo item que ele digita, né? Então, o número de horas trabalhadas vai ser int input. Beleza. Agora o valor por hora é o terceiro valor que ele coloca, né? E perceba que ele fala aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, a entrada contém dois números inteiros, e um número com duas casas decimais, que é o float. Então aqui é float input. Beleza? Então para encher a maioria dos meus caras só falta o cálculo do salário. Como que eu calculo o salário? Eu multiplico as horas trabalhadas pelo valor hora, né? Então pego esse cara aqui e multiplico pelo valor hora, certo? E o número funcionário tem que ser int. Então, é o que eu falei, aqui não faz diferença. Porque, ó, tá vendo, ó? Ele não faz cálculo com ele. Então, eu não preciso me preocupar em converter ele, tá? Se ele ler inteiro, eu vou só exibir ele aqui, então não tem problema. E como eu estou usando o format, não tem problema fazer isso aqui. Mas eu posso colocar aqui como inteiro. Mas é desnecessário nesse caso. Número de horas trabalhadas, valor por hora e o salário. Então, vou rodar. Vou colocar aqui 25, que nem o exemplo, cara. 100. Vou aumentar um pouco aqui para vocês verem. 25, 100 e 5,50. Olha lá. Number igual a 25, salário igual a 550. Beleza? Vou executar o outro caso, que é o de baixo aqui, ó. 1, 220. Opa, eu digitei errado, foi mal. 1, 220,50. Olha lá. Número 1, number 1, e salário igual a 41 mil. Beleza? 41 mil não, 4.100. Não precisei me preocupar com espaço aqui. Não precisei me preocupar com espaço aqui e aqui. Não precisei me preocupar com isso aqui, com espaço aqui. Por quê? Porque eu copiei do jeito que está aqui e colei aqui e substituí os únicos valores que vão alterar. Então por isso que eu começo pela saída. Beleza? E deu certo. Então eu vou copiar esse código aqui e vou colar aqui. Beleza? E vou enviar. Aceito. Conseguiu pegar, Paulo? Boa. Vou colar no chat aqui para vocês. Tá. Então, Paulo, para você, em específico, vai ficar para você fazer esses exercícios que tá faltando, tá? Vai fazendo um atrás do outro, tenta fazer. Se tiver dúvida, manda print para mim que eu tento ajudar. Beleza? Tá. O Murilo, a Isa, o Fernando e a Duda estão voando muito mesmo. Eu queria ter a idade dos mais jovens, né? O Fernando já é velho já. Mas tá mandando muito bem.
queria ter na idade de vocês a capacidade que vocês têm de aprender e fazer o que vocês estão fazendo. Eu demorava muito para fazer o que vocês conseguem fazer hoje. Então, vocês estão de parabéns mesmo. O Fernando também, pegava a coisa, pegou ali e tá voando mesmo. Então, para vocês que estão voando, eu tenho um exercício. E vai ser um exercício verbal e eu quero que vocês anotem, tá? Porque pegar um exercício mastigado, tipo esse aqui, ó, que tá escrito tudo o que você tem que fazer, com entrada, saída, exemplos. Eu não vou dizer que é fácil, mas esse é o caso ideal, tá? A maioria das vezes que você for resolver um problema, é você que vai ter que entender o problema, não vai estar escrito, você vai ver um padrão, vai tentar reconhecer o padrão, aí vai tentar colocar isso no papel e definir o que você precisa fazer. Na maioria das empresas tem alguém que faz isso para você. Eu trabalho em uma empresa grande. Então, tem gente que chega quase que mastigado isso para mim. Tipo, a gente quer isso, isso e pronto. A Mariana já trabalha numa empresa média. Ela, no geral, ela tem que fazer muita pergunta e tal, e tem que, tipo, mas tá faltando coisa aqui. Tipo, eles, sei lá, não deram esses 2 valores pra ela aqui. E, tipo, pediram pra ela fazer tudo isso sem aqueles valores. Aí ela tem que correr atrás, aí ela tem que, sabe, tem que articular mais. Boa parte da programação boa não, eu acredito que 50% é técnico e os outros 50% é o que a gente chama de soft skill. É você conseguir conversar, é como você conseguir demonstrar um problema, você conseguir explicar um problema e explicar um código, tá? Então, vamos lá, eu vou passar um exercício para vocês de forma verbal, eu não vou escrever ele. E cada um de vocês vão ter que tentar entender o que vocês entenderem e vocês vão tentar me dar um resultado, tá? E depois eu vou mostrar para vocês o que eu queria dizer, porque nem sempre o que eu queria dizer vai ser o que vocês vão fazer. Vira um telefone sem fio, tá? E é na hora o telefone sem fio, assim. Eu vou passar para vocês a minha ideia e vocês vão entender de uma forma diferente. Mas aí tentem fazer, beleza? Então vamos lá. Eu quero que vocês escrevam um programa onde vocês vão ler dados. Tentem anotar isso, tá? Digitem aí em algum lugar, algum chat, WhatsApp. Eu quero que vocês leiam entradas, entre elas o nome, a idade da pessoa, e o nome, a idade e o endereço. Eu quero também ter em uma lista salva nomes específicos de pessoas que não vão poder continuar com esse cadastro. Por exemplo, eu vou ter uma lista onde está escrito Igor, Fernando e Paulo. Então, se a pessoa digitou um desses 3 nomes, eu quero que exiba uma mensagem falando: você não é apto para esse cadastro. E o programa encerra ali. Beleza? Beleza. Essa seria a validação do nome. E eu quero também a validação da idade. Eu quero que seja entre 18 e, sei lá, 18 e 30 anos. Caso a pessoa não tenha idade entre esses dois, você vai falar que ela não pode continuar o cadastro. Beleza? E tem o terceiro caso, que eu esqueci qual que era a terceira variável. Era nome, idade e endereço. Boa. E endereço. Aí o endereço, isso é exercício para vocês procurar como faz e como fazer, beleza? O endereço só vai ser válido se ele for um endereço, se ele conter a palavra rua. Tem que ter rua. Enquanto não tiver rua, você vai mandar uma mensagem para ele falando: digite novamente seu endereço, pois não é um endereço válido. Beleza? Enquanto ele não digitar rua no endereço, você vai ficar mandando aquilo novamente. Beleza? Esse é o exercício. Eu me comunico de forma confusa, tá? Então eu comecei pelo meio, fui pro começo e fui pro fim, mas eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa.
E eu espero que vocês consigam fazer alguma coisa com isso. Beleza? E. É Thiago? É Thiago, né? Irmão do Guilherme. Ah, pô. Você tem a voz parecida com a dele. E pra você, a gente vai montar teu ambiente agora, pra conseguir fazer as coisas desde o começo. Beleza? Pode ser qualquer um, contando que a gente consiga testar depois esse programa, beleza? Pode ser qualquer nome. Vocês podem fazer agora, vocês podem fazer depois, vocês têm uma semana pra fazer, tá? Próxima aula a gente. Então vou tentar configurar a máquina do Thiago agora. É, você já instalou o VS Code ou alguma coisa assim, Thiago? Aham. Hum. Uhum. Uhum. Entendi. Mas você não consegue entrar no perfil e em configurações e mudar lá? Hum. Aí ele deixou passar. Entendi. Ah, então beleza. Mas você já tem, tipo, o VS Code instalado e tal? Ah, então show de bola. Eu achei que você tava na estaca zero. Então beleza. Então você tá. Então teus. Então beleza. Teus exercícios é aqui, ó. Faz do 1000 até o 1010 ali, ó. Já tá show de bola. Beleza? Tendo dúvida, pode mandar no WhatsApp. Qualquer dia, qualquer horário, tá? Na hora que der, eu respondo. Isso aí. Então é isso, pessoal. Estão liberados. Tem mais perguntas? Beleza. Beleza, então. Então, até a próxima semana, galera. Falou!